Olá, eu sou a Tabs e bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? O tema hoje me deu um pouquinho de trabalho para compilar as principais dúvidas, porque tem muita dúvida a respeito desses sites de apostas, já que no Brasil a gente não pode ter bingo, não pode ter cassino, e aí vem realmente muitas inseguranças à tona a respeito do dinheiro que pode sumir da sua conta, ou a própria casa de apostas receber grana de alguém que deu um cheque sem fundo. Tem diversas situações que eu separei aqui para explicar, mas antes se inscreva no canal e acompanhe, tem muita coisa interessante. Fiz uma colinha aqui, porque se deixar eu fico falando até amanhã e o Paulo me dá as contas aqui. Eu fico 10 horas com vocês, então vamos focar no que realmente interessa. Como funcionam as plataformas de apostas? Quais são as diferenças dela para o poker, por exemplo? Então eu separei aqui uns exemplos, a Bodog, não sei como que se fala, Sporting Bet, Bet365, Wana, Blaze, e aí eu também separei um vídeo interessante pra gente analisar juntos. Mas antes de ir para esse caso do vídeo, só cabe um adendo que eu até coloquei aqui. Cuidado, porque apostas tem sim um grande risco de viciar, tá, gente? Então, vocês fiquem ligados, tomem cuidado consigo mesmo, porque o ser humano ele é suscetível a isso sim, e não é só o fato de ser proibido, porque até nos países que são permitidos, a galera vicia, não aceita perder, acha que a vida vai mudar de um segundo para o outro. Mas antes de eu entrar no que diferencia as apostas e etc., vamos ver o que aconteceu com esse youtuber que aposta. Eu coloquei acelerado porque eu sou uma pessoa acelerada, tá? Mas é um youtuber que aposta na Blaze e ensina algumas estratégias. Olá, jogadora. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo não estou bem. Estou passando por dias complicados, então esse vídeo é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro para alguém que possa me ajudar, para você que possa mandar esse vídeo para os grupos, para muita gente, para a gente tentar fazer algum barulho. Eu não sou ninguém, mas eu sou um cara que está sofrendo uma coisa que você pode sofrer se você gosta de brincar, ou de jogar, ou de colocar o seu dinheiro dentro da casa de apostas Blaze. Eu não tenho outro nome para dar que não seja que eu fui roubado pela Blaze. Só um detalhe, vocês viram que no começo, só de assistir esse vídeo dá a impressão de que ele vai falar socorro, é um pedido de ajuda porque ele tá viciado, né? Mas isso que ele falou de roubo da Blaze, só um adendo porque a advogada não consegue ouvir um termo sendo usado errado. Não foi um roubo, ainda que a Blaze intencionalmente tenha tirado o dinheiro da conta dele, isso é furto. A diferença de furto para roubo é subtrair mediante grave ameaça, com a mão armada e assim vai, tá? É só uma correção aí que é válida, porque muitas pessoas acabam confundindo esses dois termos. Mas vamos continuar. Eu vou provar pra vocês, esse vídeo ele não é tão extenso, porque no final tem 11 minutos em tempo real das minhas entradas, que eu gravei lá de todas as transações. E eu vou explicar pra vocês tudo que aconteceu desde o início, e eu peço ajuda, se você pode, se você é advogado, se você sabe quem possa me ajudar, eu preciso de ajuda. Então, a TAPS está aqui para isso. Vamos traduzir o que aconteceu com ele, o que ele pode fazer, então marquem ele aqui nos comentários, e o que você pode fazer para evitar que isso aconteça com você. Porque o meu psicológico não tá bom, a minha cabeça não tá boa, isso tudo tá fazendo com que... Eu vou pular para a parte que ele espelha para vocês verem como funciona, tá? Mas ele tá contando que sumiu o dinheiro da conta dele e ele vai mostrar vídeos que ele tem gravado dos créditos que ele colocou, porque é tipo um cartão pré-pago. Você vai carregando a sua carteira e usando o dinheiro da sua carteira para fazer as apostas. Aqui é a última entrada que eu fiz na live do dia 26/3 de 22, que eu deixei aqui o card pra vocês. É a última entrada que eu fiz. Não tinha entradas, perdendo os 18 mil reais. Nada. Aqui está os meus documentos verificados a hora que eu cheguei no meu computador. Verificado. E aqui era o que tinha quando eu tentei ver o que tinha acontecido. Aqui diz que não consegue traduzir para minha linguagem, mas no dia 26 às 17h47, menos 18.500 reais. Do nada. Uma transação. Me apavorei, achei que alguém tinha jogado, que alguém tinha sacado, mas não pode sacar para outro CPF. E não estava em saques, estava em transações. Não sabia o que era isso, fiquei apavorado, abri o chat, demora pra caramba o chat dentro da Blaze, tu é mal atendido, tu é esculachado dentro do chat da Blaze, que eu não gravei, eu não tirei print.
Mas enfim, ele abriu um pedido pra mim. Primeira coisa, ele disse, você deu a senha pra alguém tirou teu dinheiro. Eu falei, como é que alguém tem tirado meu dinheiro? Como é que tu tá me escrevendo, colando frases prontas, se só pode vir pro meu CPF o meu dinheiro e não está na minha conta? Como que alguém poderia ter tirado meu dinheiro? Olha a bobagem. Sabe Ctrl-C, Ctrl-V, um textão desse tamanho? Pra quem tá passando já na ansiedade, o cara já tá apavorado. Enfim. Abri no celular mais tarde pra ver se não tinha dado um erro, alguma coisa. E aí no celular aparecia aqui, ó. Admin. Sabe aquilo que não dava tradução lá? Admin, às 5 horas, tirou 18.500. Tá, ok. Foi um erro. Eles erraram. Eles bloquearam porque eu não tinha os documentos. Alguma coisa aconteceu. Eu era muito novo na casa. Eu sou muito novo. Era meu primeiro mês. Ok. Aqui tá o pedaço da live, ó. Vamos assistir. Só o finzinho. Só... Bom, aqui ele tá resumindo a resolução do caso, mas o que dá pra vocês fazerem? E pelo jeito, tinha até um outro vídeo que eu tinha separado pra mostrar pra vocês sobre a atualização do caso, que foi retirado. Não sei se é porque ele conseguiu resolver com a Blaze e ele vai refazer um vídeo com uma nova atualização, mas naquele vídeo ele mais desabafava que outra coisa. O que é importante vocês entenderem? Primeiro, Vamos seguir as perguntinhas, porque senão eu tenho muita coisa me tralhando na cabeça, gente. Vocês têm que acostumar que eu sou assim. O que entra em apostas? O que essa situação dele se aplica às pessoas que apostam em rifa, em jogo do bicho, em coisas proibidas no Brasil, ou até quem usa a plataforma Jogatina, joga pôquer? No que isso tem a ver? Para que você se identifique e veja se isso pode ou não acontecer com você. Qual que é a diferença dessas apostas que são proibidas para os jogos de carteado? Primeiro, que as apostas em loteria, em rifa, em sorteio, depende exclusivamente de algo externo, que não depende de você, não depende de uma estratégia sua, de um pensamento seu. Você escolhe e aí o acaso pode te bonificar ou não. Já o pôquer, não, o pôquer é uma estratégia, é um carteado, o blackjack, então tem essa diferenciação que justifica. Aí entra um pouco do receber pela meritocracia. Sorte e azar não é meritocracia. Isso também se aplica para os jogos de futebol, porque é um exemplo, né? Porque você aposta naquele jogador, mas não depende de você ganhar. Depende do jogador, depende do time, depende da competição ali em si. Por isso que eles entrariam no que é proibido no Brasil. Calma que eu já vou explicar o pulo do gato do porquê depois de 2018 isso começou a aparecer mais. E aí, beleza. Aí vamos para por que ele é proibido e onde está proibido. Os bingos e os cassinos, eles foram proibidos na época do Dutra. Então, nossos avós paqueravam no bingo, não puderam mais, porque lá em 46 foi proibido. Depois, em 84, permitiram a corrida de cavalos. Porque também tem toda uma questão que se emparelha com um esporte. Por isso que eles permitiram desde que ocorra em lugares específicos, Jockey Club e assim vai. Depois apresentaram uma PL, que é um projeto de lei para legalizar as apostas num geral, voltar os cassinos e os bingos em 91. E aí essa PL está sendo votada só agora, em março, se eu não me engano. Vamos ver em que pé que tá? Em março, se eu não me engano. Porque quem sabe faz ao vivo, sabe que é assim aqui, né? Deixa eu enxugar aqui para ficar mais clean. Toda vez que vocês quiserem consultar projeto de lei, medidas, leis mesmo, vocês sempre observam a extensão do domínio. leg.br, gov.br são sites oficiais, domínios oficiais. Aqui, ó, tá falando que em 2016 teve uma votação e foi pro plenário, foi pro Senado agora, em fevereiro. Vamos ver quando que sai essa votação. Então, é só acompanhar. O que ele vê, aí aqui tá escrito o que é. Dispõe sobre legalização do jogo do bicho e jogos e apostas em todo o território nacional. Eu dei uma fuçada, por curiosidade,
E eles estão propondo, em algumas reformas, né, desse projeto de lei, eles estão propondo que tenha um limite de casas por estado, enfim. Tudo isso para manter um controle, uma fiscalização maior. O que eu acho que deveria ter, porque isso viabiliza, inclusive, o recolhimento de impostos, né? Que é o que veio a prever essa lei do Temer. O que aconteceu em 2018 que explodiu essas plataformas de apostas até nos próprios campos de futebol? Tem a divulgação, tem no uniforme dos jogadores. O que foi que aconteceu? Qual foi a brechinha que encontraram? Porque no Brasil as coisas funcionam mediante brechas. Em 2018, o Temer lançou uma lei que fala sobre a destinação da arrecadação das loterias federais, sobre a promoção comercial e a modalidade lotérica apostas de cota fixa. Essa foi a brecha. Por quê? Agora eu vou responder uma das perguntas que eu fiz para vocês no começo. Loteria é um jogo de azar, porque não depende só de você, depende do acaso. Ela é legalizada porque ela tem um controle do governo fiscal e a distribuição de imposto prevista em lei. Isso acaba legitimando a aposta. E por isso que as empresas que você participa de rifa, de sorteio, elas necessariamente precisam estar homologadas nesse sistema ou usar os números sorteados pela Loteria Federal e etc. Se a gente olhar aqui para baixo dessa lei, ele está prevendo... vamos jogar um Ctrl F aqui, para facilitar a vida. Cota fixa. Ele está prevendo como vai ser feita a distribuição da arrecadação de cota fixa. E aí, tira um pouco a exclusividade da Loteria Federal nessa distribuição. Acaba abrangendo essa nova modalidade. Não é que legalizou, mas tornou suportável. Porque a gente tem 3 tipos de jogos, né? Tem os proibidos, os permitidos e os toleráveis. Os toleráveis entram esses exemplos que eu dei de carteado. Os proibidos, todo mundo sabe que é jogo do bicho, jogo de azar. E os permitidos é a Loteria Federal. E aqui, depois que apareceu esse sistema de cota fixa, onde entrou a diferença para que houvesse essa brecha? Onde está essa brecha? É considerado cota fixa essas plataformas de aposta? Não. Mas o que acontece? As plataformas, você pode ver que todas elas, ainda que divulgadas em jogos aqui no Brasil e usadas somente por brasileiros, como é o caso da Wana, elas têm o servidor delas, o computador onde elas funcionam, porque toda plataforma tem que ter um computador, um coração, tem que ter um CNPJ por trás disso, tem que ter um registro certinho de empresa. Ele é feito em países onde o jogo de apostas, a aposta em jogo, o contrário, é permitido, que é o exemplo da Blaze, que é no Curaçao. Esses países, meio que paraísos fiscais, costumam ser sede dessas plataformas. Uma vez que essa plataforma seja lá fora, onde é permitido, a nossa lei entende ser tolerável esse tipo de coisa. Por quê? Pensa assim, você é um brasileiro que foi para Vegas ou foi fazer um cruzeiro. Águas internacionais é a lei, a que manda é do país de fabricação do navio. Assim como se você está lá em Vegas, é permitido, você pode jogar. Essa permissão local não faz você ser um criminoso quando você volta para o país, certo? A partir do momento que você investe numa plataforma estrangeira, era como se você estivesse lá em Vegas, apostando, ou no cruzeiro. E aí vem o probleminha que, pelo menos eu vejo, da Blaze aceitar Pix. Tem muita plataforma que aceita Pix, transação bancária direta. Porque o Pix, necessariamente, ele envolve uma conta bancária nacional. A partir do momento que você nacionaliza, você internaliza no país uma etapa do processo de aposta, você tá mais suscetível a ter problemas, porque aí não é mais aquela historinha de você em Vegas apostando. É a mesma coisa que você, sei lá, fazer o câmbio, nem fazer o câmbio aqui, é você comprar as fichas do poker da aposta de Vegas aqui. Então é uma parte
do processo que é proibido. E por isso não pode ser regulamentado. E aí é até mais seguro que você use, ou as plataformas disponibilizem somente a reposição do crédito mediante cartão internacional. Porque aí você compra até com a moeda estrangeira, não tem o que falar de internalizar etapa nenhuma. E aí que mora o problema. E aí que muitas pessoas acabam se enrolando, porque que nem o rapaz do Joga Jogador, que sumiu o dinheiro. O que eu faço se não posso aqui? Se eu tô errado de estar postando aqui no meu país, onde eu posso buscar ajuda? Até por isso que eu coloquei esse outro item aqui. Eu posso cobrar o dinheiro que sumiu ou ser cobrado por um cheque que voltou? No caso, as casas de apostas podem me cobrar aqui? Na nossa lei, o artigo 814 do Código Civil, vamos lá, jogar um Google, santo Google. Quando vocês quiserem abrir uma lei também, ó, joga aqui, Código Civil. CC é a sigla. Entrou, vocês sempre olham para ver se tá vigente, tá? Ctrl F. 814, né? O número do artigo. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam pagamento, mas não pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se for ganho por dolo ou o perdente é menor ou interdito. Então, dívida de jogo não pode ser cobrada porque a aposta em jogo é ilegal. Então, você não pode cobrar algo que se baseou em algo ilegal. Aqui ela é proibida. Porém, no 884, a gente tem sobre o enriquecimento sem causa. Aquele que sem justa causa sem enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Então, são duas coisas que acabam existindo. A casa de apostas lucra em cima de algo ilegal que você fez, e um erro não justifica o outro. Em contrapartida, você não pode ser cobrado por uma dívida de apostas. Então, vai colocar numa balança, num equilíbrio, qual é o erro mais tolerável. Entre alguém de má fé lucrar com a boa fé alheia, porque a partir do momento que você aposta lá fora, você teve a boa fé de fazer algo que você sabia que era legal lá fora, mas ilegal aqui dentro, você está contra a casa de má fé ou as pessoas de má fé que dão um cheque sem fundo. Então, coloca o equilíbrio previsto na nossa Constituição Federal da parte que tem boa fé. Eu até separei uns julgadinhos aqui, julgadinhos, para mostrar para vocês como que funciona no tribunal. Vejam, ó. Aqui eu separei aqui uma cobrança de cheque prescrito. Se o cheque foi emitido voluntariamente, ou seja, com a própria vontade, não foi por ameaça, para pagamento de dívida de jogo contraída em país em que essa atividade é lícita, estando, portanto, o credor acobertado pela boa-fé, não há que se falar em ofensa à ordem pública ou bons costumes, para considerar exigível a referida dívida. Ou seja, o cassino pode te executar aqui, ainda que o nosso Código Civil proíba a cobrança de jogo, porque o jogo foi feito, a aposta foi feita lá fora, onde é permitido. Má fé contra boa fé. Aí aqui também tem outro que, primeiro, isso daqui é uma ementa, tá? Toda decisão vem as palavras-chave envolvidas, o resumo da decisão e data, quem foi que proferiu e etc. Aqui no 6, no item 6. A solvabilidade voluntária da dívida de jogo, que é o pagamento por vontade própria, segundo o artigo tal, através de emissão de cheque, obriga ao pagamento da cártula. Máxime outro assim, juridiquês desnecessário. Levando em conta que as apostas foram feitas num país que, além de consideradas lícitas, divulga-as como sendo atrativos turísticos, que é o caso de Vegas. Enfim, foi permitido a cobrança. Eu acho que assim, essas outras decisões, se vocês se interessarem, eu até jogo o link para vocês depois aqui nos comentários. Mas elas se baseiam na cobrança de quem deve. Esses são os artigos envolvidos, que eu já mostrei para vocês. E aqui embaixo também tem uma decisão muito interessante de analisar.
A obrigação foi constituída nos Estados Unidos, devendo incidir o caput do referido dispositivo, segundo o qual deve ser aplicada a lei do país em que a obrigação foi constituída, já que não incide o segundo elemento de conexão. A lei material aplicável, no caso, é a americana. Todavia, a incidência do direito alienígena, que é o direito previsto em outra lei, direito alienígena, só eu penso num ET, está limitada pelas restrições contidas no artigo da Lei de Diretrizes Internacionais, papapá. Aí aqui tá falando das exceções. É mais uma decisão que ele permitiu. No tocante à ordem pública, fundamento mais utilizado nas decisões que obstam a cobrança de dívida contraída no exterior, cabe salientar tratar-se de critério que deve ser revisto conforme a evolução da sociedade, procurando-se certa correspondência entre a lei estrangeira e o direito nacional. Nessa perspectiva, verifica-se que ambas permitem determinados jogos de azar, supervisionados pelo Estado, sendo quanto a esses admitida a cobrança. Então, assim, entre as situações, por que é mais tolerável aceitar uma cobrança de dívida de jogo? Porque aqui no país a gente tem um jogo, só que é pela Loteria Federal, um jogo de azar, né, gente? Tô falando da mesma modalidade. A gente tem, só que ela é supervisionada. Não é algo totalmente proibido aqui no país que vá contra todos os nossos princípios. Já a má-fé a gente tem na nossa Constituição a proteção. Por isso que é permitido a cobrança de jogo, sim. Então, a gente conflitou cobrança de jogo, que é proibida, com enriquecimento sem causa. E, por último, o cerne da questão. Um detalhe, uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Vocês lembram quando eu li que a cobrança de jogo, ela é indevida, mas tinha duas exceções ali. Se for por dolo, que é má-fé, ameaça, ou se foi contraída por um menor de idade. Teve uma reclamação no Face da Blaze falando que o menino tinha 17 anos, perdeu R$ 2.500 na Blaze. Devo pedir o dinheiro de volta por ser de menor? Primeiro, gente, que não é de menor, é menor de idade. Se ele fosse maior de idade, num quadro geral, não daria para ele pedir porque ele apostou numa plataforma estrangeira e se fosse para permitir, ele teria que seguir um procedimento que eu já vou explicar para vocês. Mas como ele é menor de idade, ele não tem capacidade civil, então tudo aquilo que ele faz é nulo. Logo, ele deveria sim receber o dinheiro de volta, tá? Esse é um detalhe. Mas como que faz se você é maior de idade, fez a dívida? Como que você pode buscar ajuda? E agora eu vou responder, inclusive, o Joga Jogador. Então, se o cara do Joga Jogador estiver ouvindo, que eu não lembro o nome dele, tá aí a resposta que você pediu, o socorro. Primeira coisa, se você for entrar com uma ação, ela vai ter que necessariamente envolver uma coisa que chama carta rogatória. O que é? Um juiz daqui analisa dentro das nossas leis se ele pode pedir algo para o juiz lá de fora. Como você usou uma plataforma estrangeira, no caso dele foi a Blaze, e olha só como que vocês conseguem pesquisar aonde que ela está localizada. Blaze. No rodapé. Eu já vou explicar para vocês o que é esse rodapé, mas ele tá falando de um registro em Curaçao. Então, se ele quiser pedir para um juiz daqui bater lá não bater na porta, mas mandar um e-mail, porque hoje em dia é tudo digital, mandar um e-mail para o juiz de lá, abrir um processo lá para que a nossa lei aqui tenha algum efeito lá, por carta rogatória. É a carta de um juiz para o outro dizendo assim, olha, um brasileiro sofreu com algo feito numa plataforma sediada aí, ou aí, né, no caso dos cassinos, e a gente precisa conciliar as nossas leis para fazer a justiça. E aí, gente, esse processo é muito demorado, é muito custoso, pode ser que o juiz recuse porque a natureza dele é uma aposta de jogo e aqui é proibida. Então, qual é a alternativa mais rápida e barata enquanto os jogos, as apostas, não são legalizadas aqui? Seria reclamar nos órgãos reguladores locais. Todas essas plataformas grandes são licenciadas, tem que ter uma licença para funcionar.
e elas são subordinadas a uma fiscalização dessas agências reguladoras. É que nem aqui, por exemplo, você vai reclamar de telecomunicações, você liga na Anatel. Então, elas também têm os órgãos. No mesmo lugar onde você vai ver que onde ela está sediada, ela fala aqui, ó, e é licenciada pelo governo de Curaçao. Opera sob a Master License, aí tá falando qual é a licença e o número da licença. Qual é a empresa que supervisiona. E isso para todos os sites de aposta. É uma informação obrigatória. E geralmente fica no rodapé. Vamos colocar Bet365 aqui para vocês verem onde que fica. Ó, aqui tem a mesma informação, ó. Aqui tem os órgãos envolvidos, tem que ter o número da licença, ó, licenciada pelo governo de Gibraltar Games. E tem várias outras. Eu até também separei um link para vocês de um post que eu achei, um artigo que eu achei que elenca as principais agências reguladoras, ó, aqui. Aquela do Bet365, Blaze. Então, vocês sempre analisam qual é a licença que aquela plataforma tem. Porque se ela não responder pelo saque, como foi o caso relatado por ele, que ele entrou com um pedido no saque, que ele tentou resolver e nada aconteceu, não adianta vocês entrarem com reclamação no Reclame Aqui. O Reclame Aqui é uma empresa brasileira particular que a resposta que vocês vão ter foi a mesma que ele teve, que foi um problema de bug, foi um problema de conexão, ou que os documentos não estavam validados e ele mostrou que estava validado. Porque geralmente é isso, quando você não cumpre alguns termos e obrigações do site. Então, a maioria foi respondida, ó, de 8.885, 8.658 foram respondidas, mas todo mundo critica a resposta, porque a resposta é copia e cola, como ele disse. Infelizmente, tem empresas que têm o saque muito ruim. E aqui no Brasil também acontece, né, gente? Não é um caso... Ó, aqui tá falando que a velocidade da internet, isso daqui pode ter um lag e que isso acaba prejudicando. Resumindo, você não vai resolver isso no Reclame Aqui. Você vai resolver isso abrindo reclamações na agência reguladora respectiva, na agência que fiscaliza. Pode ter certeza. Cada site de agência tem um procedimento próprio para você abrir com essa denúncia, com essa reclamação. Mas não adianta abrir no Reclame Aqui. Não adianta vocês entrarem com uma ação também, porque vocês vão ficar na mão de um juiz que tem a cabeça aberta. E eu vou falar isso para você, uma coisa para vocês, isso é, assim, raridade. Mais fácil você achar um trevo de... A raridade é trevo de 3 folhas ou 4 folhas? De 4 folhas. Tô sabendo legal. Um trevo de 4 folhas do que um juiz que tem a cabeça aberta. Não tô falando que eles são injustos. É cabeça aberta. Logo, vocês já sabem que dá sim para vocês abrirem com essa reclamação. Vamos sim fazer um movimento para que regularizem logo, para que a gente recolha impostos, arrecade e distribua de forma correta, para possibilitar fiscalização. E você que aposta nessas plataformas não está cometendo um crime, você está no seu direito apenas investindo em uma plataforma estrangeira. E um detalhe também importantérrimo. Quando ele fala que o dinheiro na minha conta sumiu, as pessoas têm muito essa impressão que realmente é uma conta de saldo, de moeda, seja moeda estrangeira ou nacional. Mas ela não é uma conta bancária, ela não é supervisionada pelo Bacen. Até por isso que se você é executado, você não pode ter o seu saldo nessa plataforma bloqueada, como você tem nas suas contas bancárias nacionais, porque não está incluso no sistema de fiscalização. Não estou dizendo isso para que os caloteiros saibam blindar o seu patrimônio, porque não estarão blindados. Vocês já viram que eles estão suscetíveis a muitos problemas decorrentes dessas plataformas estrangeiras, ok? Mas é uma forma de tranquilizá-los que se sumiu o dinheiro é com a agência reguladora e com a plataforma que você tem que brigar. Não é ir atrás de saber se algum processo judicial ou algum banco bloqueou seus bens. E se você gostou, deixa o seu like, siga a gente no Instagram,
no TikTok, aqui, se inscreva, não se esqueça. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo formato, do tema, dúvidas e até a próxima.